O que foi que mudou em você? Você mudou em quê? Desde o tempo que você conheceu Jesus, né? Que você se converteu. Desde o momento em que você conheceu Jesus, você mudou em quê? Né? Qual foi as mudanças que esse conhecer Jesus, né? Que esse conhecimento te trouxe, entende? Então, assim, há pessoas que continuam do mesmo jeito, não mudaram, então não há crescimento. Quando o Senhor diz assim, que é melhor obedecer que o sacrificar, então esse ritual, né, de adoração que você faz, né, que você vai na igreja, você senta lá no banco, você canta, você ora, baixa a cabeça, fecha o olho quando vai orar e tudo, e tudo, e tudo, e tudo. Mas assim, o que o Senhor está achando disso, né? Se é para ele, né? Ele está gostando, está tendo fruto, está tendo resultado, né? Então, precisamos desse crescimento. O Senhor está o tempo todo nos alertando para que a gente possa fazer isso. E essa carta de Efésios, Paulo, ele vai lá na ferida, né? Para que a gente possa realmente entender a necessidade de crescimento. Os versos 2 e 3, né? Diz o quê? Nos mostram algumas virtudes necessárias que fazem parte dessa vida digna, né? Desse chamamento, que também até lembra o fruto do Espírito, com toda a humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Também não basta... não deu tempo de eu ler. Conhece, mas não pratica. Ou, olha, o que tem de gente que conhece e não pratica, e é a mesma coisa de nada, porque não adianta o conhecimento, se você não usa ele, então não adianta nada, entendeu? Você tem uma arma em casa e ela fica só pendurada lá na parede. Ela fica dias após dias pendurada, até da casa de aranha e tudo mais. Então não adianta, você não estar usando, ela não tem utilidade nenhuma para você, né? Então, versículo 2, com toda a humildade, vamos ver aqui essas virtudes que falam aqui no versículo 2, 3. Vamos ver aqui, com toda a humildade. O que é humildade? A gente falou, deu uma rápida fala disso na aula passada, mas eu vou falar direitinho aqui. Esta é uma atitude que passou a ser considerada virtude somente no cristianismo. Os povos antigos, especialmente os gregos, consideravam a humildade como um comportamento negativo, próprio de pessoas indignas, de pouca iniciativa, de pessoas reprováveis. Era a mania de grandeza que era considerada uma virtude. A ideia de humildade estava sempre ligada a coisas como escravidão, falta de reputação, aquelas pessoas sem dom de liderança, né? Então, isso não era uma qualidade, muito pelo contrário, né? Somente no cristianismo a humildade foi colocada em destaque entre as outras virtudes cristãs. Isto aconteceu porque o homem começou a refletir sobre si mesmo, conhecendo as suas limitações, suas fraquezas, seus fracassos e sua indignidade diante de Deus. É na comparação da vida humana com a excelência da vida de Cristo e com a perfeição do Criador que se chegou ao conceito de humildade. Só assim é possível entender a atitude correta do homem diante de Deus, compreendendo antes de tudo a dependência total da criatura em relação ao Criador. Portanto, não nos cabe outra atitude senão a humildade diante do Senhor. E a gente até falou que humildade significa dependência, né? É quando você reconhece que você precisa daquilo, né? Você precisa do Senhor. Então você está sendo humilde com essa sua atitude de reconhecer, né? O contrário da humildade é o orgulho, que leva o ser humano a considerar-se superior ou não preciso de ninguém, né? Superior aos seus semelhantes, ignorar a sua pequenez diante de Deus, Criador de todas as coisas. Inclusive, a gente sabe muito bem que Deus resiste ao soberbo. Lá tem um versículo lá em Tiago que diz isso.
A outra virtude é a mansidão, sinônimo de docilidade. É a virtude mencionada logo em seguida. Há duas maneiras de entender essa virtude. Ela é própria do homem tardio em irar-se, mas que também não é complacente com a injustiça ou com abusos que sofre ou vê outros sofrer. Ela é própria do homem que obedece a Deus como um animal adestrado. Eu achei essa comparação aqui muito, muito bacana. Ela é como um animal adestrado que atende à voz do seu dono, ou como um animal amansado que obedece ao comando das rédeas daquele que o dirige. Isso não significa dizer que esse animal, que ele é um covarde, ou que ele é um imbecil, ele só tem respeito pelo seu dono, pelo seu mestre, pelo seu líder, né? Então ele obedece aqueles comandos. Isso não quer dizer que ele não seja forte ou que ele seja um fraco. Como cristãos devemos exibir a mansidão, mostrando autocontrole e disciplina, seja na igreja, seja fora dela. Lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 19, diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E Tiago 3,13 diz: quem entre vós é sábio e entendido, mostre em mansidão, Tiago 3,13, mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Olha isso. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre isso pelo seu bom trato e pelas suas obras em mansidão de sabedoria. Lá em Mateus 11, 29, Jesus exorta: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Poxa, se o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos aprender a ser manso e a ser humilde, porque é isso que ele é. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós devemos buscar isso assim com todas as nossas forças, buscar ser humilde, né? E aqui nesse estudo fala que ser humilde é você ser uma pessoa que vive na dependência do Senhor e que ser manso é você viver de forma em receber os comandos do Senhor, você viver de forma em obediência àquilo que o Senhor fala. Então você começa a conhecer a palavra de Deus e ali você começa a praticar aquilo. Poxa, se a gente está lendo, se a gente está estudando sobre isso, qual é a mudança que isso está trazendo em nós? A cada domingo que a gente aprende uma coisa, qual é a mudança que esse aprendizado está nos trazendo? Logo depois, no mesmo versículo 2, né, a outra virtude mencionada é o modo de viver, que é a longanimidade. Esta qualidade pode ser entendida de duas maneiras. A primeira, ela descreve a persistência daqueles que não retrocedem diante de sofrimentos ou infortúnios que possam ocorrer na vida. Longanimidade. A gente usa muito essa palavra e a gente sabe que o sinônimo dessa palavra é a paciência, né? Ou a perseverança, né? Então, aqui, essa virtude, ela cabe a nós nesse sentido de persistir diante dos infortúnios que acontecem no decorrer da nossa vida. Ora, quantas coisas ruins nos acontecem? Quantos sofrimentos chegam até a nossa casa, chegam até nós? Quantos dissabores nós passamos durante o longo das nossas vidas, né? E aí, o que acontece? Quando você se depara com uma coisa assim, você se desilude, né? Você se desanima, você abandona a sua fé. Tem muita gente que faz isso. Porque acha, por falta de conhecimento, né? Por isso que o Senhor diz que, por falta de conhecimento, o meu povo foi derrotado por falta de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas acham, a maioria das pessoas, né, que se convertem ou que vão buscar Jesus, se convertem não, que vão buscar a Jesus,
Porque uma pessoa, quando ela se converte, ela realmente tem um entendimento e ela tem a sede da palavra e ela vai buscar o entendimento, o conhecimento através da leitura da palavra e ela passa a conhecer o que realmente foi o chamado, o que realmente como o que realmente o Senhor oferece, o que realmente o Senhor diz na palavra. Porque os pregadores, né, da prosperidade, né, da doutrina da prosperidade, diz o quê? Que nós temos, nós vamos buscar na igreja, venha ser feliz, venha conseguir os seus sonhos, realizar seus planos, seus projetos e tudo isso. Então, você, quando não consegue realizar seus sonhos ou quando vem algum problema sobre você, o que que acontece? Você fica frustrado. Essas pessoas ficam totalmente desiludidas. E aí, com essa desilusão, porque ela acha que ser crente é ser feliz e resolver todos os problemas da sua vida, o que que acontece? Ela afunda, né? Ela fica deprimida e afunda. Então, se ela está bem contrária do que o Senhor explica, o que é ser crente e o chamado que ele nos convoca, né? Inclusive, ele até diz que nesse mundo que nós vamos ter, e é aflição. É isso que ele fala para a gente. Então, em Tiago 5,10, diz assim, ó, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Se a gente for ver a vida de Jeremias, de vários profetas, a gente vai ver que são coisas, eles passaram assim por tanto sofrimento, nossa, que a gente fica até assim, meu Deus, mas por que, né? Ele é crente, né? Ele devia não sofrer. Olha só o pensamento errado, né? Ele é crente, ele devia não sofrer, mas ser crente não é isso, né? O cristão precisa ter um caráter que não se deixa vencer por nenhum desafio, nem se desanima diante do sofrimento, e também não volta atrás diante dos revés da vida. Pelo contrário, ele segue em frente, porque seu objetivo é Cristo, é estar ao lado do Senhor. O objetivo do crente, quando ele se converte, não é que a vida dele vive uma maravilha, né? Eu vou me converter, vou aceitar Jesus para que a minha vida fique boa, né? Eu vou aceitar Jesus porque eu entendi que esse é o lado certo de eu estar. Eu entendi. Você começa não, porque eu aprendi, eu entendi, eu creio que realmente isso é verdade. É assim, né? Então, vamos lá. A gente estava falando sobre a longanimidade, né? E as duas maneiras que a gente interpreta ela. A primeira é essa que eu falei da persistência, né? Professora, Oi. essa parte que a senhora falou da questão de aflição e tal, de quando a gente vai para a igreja, e que algumas pessoas, elas acreditam que quando vão para a igreja, elas vão ter uma vida melhor, tipo, tudo vai correr melhor, não vai ter nenhuma dificuldade. É ambíguo, assim, porque tem gente que era do mundo, nunca tinha ouvido falar de Jesus, e quando conheceu, a vida da pessoa mudou. Óbvio que a pessoa teve aflições, mas ela consegue sentir uma mudança na vida dela. Só que, às vezes, a forma como essa pessoa explica para o outro que não conhece dá a entender que é só maravilhas, mas não. Porque Verdade. Deus, ele fala na Bíblia que a gente vai ter aflições, mas ele também nos dá motivos no meio da aflição para que a gente fique alegre. Só que não são, às vezes, os motivos que a gente quer que seja, entendeu? Aí, por isso, tem meio essa confusão, assim, entre quem tá falando para alguém que nunca conheceu e nunca passou pela experiência. É isso que eu percebo, né? Sim. E quando eu falo quando o Senhor diz assim, no mundo tereis aflições, é porque as pessoas, elas tendem a buscar muito a coisa material, né? A maioria das pessoas, elas não têm essa ambição de ter o espiritual, de ter a paz, né? De ter o amor do Senhor no coração. Não, ela quer ter um bom emprego, ela quer ter um bom carro, né? Ela quer ter uma casa, tudo é um lado material. Então, essa é uma busca totalmente errada, totalmente contrária, né? Então, quando você vai buscar o Senhor, e você vai por causa do quê? Primeiro, a sua motivação tem que ser isso aí. Não, eu vou buscar. Por que que você veio? O coração das pessoas estão focadas no tesouro da terra, exatamente, né?
Então, você tem que ver qual é a motivação. Por que que você é crente? Se essa pergunta for feita para nós agora, qual seria a sua resposta? Por que que você é crente? Eu sou crente para mim ter uma vida boa. Entendeu a diferença? E quando a pessoa, por exemplo, se a gente estivesse falando para pessoas que não são crentes, né? A gente teria que dizer para essas pessoas, contar a verdade do evangelho. Então, olha, existe uma verdade. Qual é a verdade? A verdade é que todos nós somos pecadores. E se nós não aceitarmos Jesus, que é o único que pode nos levar para Deus, para o céu, nos tirar da ira, do castigo, essa é a verdade. Agora, quais são os bônus por trás dessa verdade? Existe bônus por trás dessa verdade? Muitos. Quais são os bônus, né? Claro, aí sim nós vamos viver em abundância de vida, como o Senhor nos fala. Esses são os bônus. Depois que você seguiu pela motivação correta, você recebe muitos bônus, né? A paz, a alegria de espírito que o Senhor nos dá, que a gente está no meio de um monte de problema, de conflito, e você está bem, né? Falando assim do modo geral, né? Você não se abala, você até se entristece, você sente, você sofre, mas você não se desespera, né? Tem até um versículo que fala disso, ok? Então, vamos lá. A segunda característica da longanimidade, né? Ela deve ser entendida no nosso relacionamento com outras pessoas, mais especificamente com os irmãos da igreja. A paciência ou longanimidade de Deus e de Cristo são apontadas como modelo da paciência que devemos ter com todos. A paciência leva-nos a um comportamento sensato de não tomar vingança ou represária contra irmãos que cometem faltas contra nós ou que têm dificuldade na vida cristã, certo? Viu, Tainara? Foi, caiu. Mas agora tá todo mundo aí? Tá só nós duas, né? A Adriana tá aí. Bom, então tá entendido, Tainara? Vou continuar se você quiser perguntar mais alguma coisa, tá? A Adri tá aí. É, Tá, vamos tá- continuar. Verso 2. Oi? Verso 2 fala ainda que devemos suportar-nos uns aos outros em amor, né? Quando a passagem diz, o que diz lá no verso 2? Aos outros, isto vem reforçar a ideia de que essas virtudes não são consideradas para cada membro do corpo individualmente, mas para toda a igreja em conjunto. Quando diz, né, que nós devemos suportar-nos uns aos outros, está aqui no versículo 2 ainda, né? Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos aos outros em amor. Então, isso não é algo individual, mas em conjunto, né? O Senhor nos manda. Então, o Senhor manda eu suportar você e manda você me suportar, né? E se você for ver, isso é algo para a igreja em conjunto, para que ali a gente possa continuar andando, né? A razão é que a dignidade de vida que precisamos ter, que deve corresponder à vocação a que fomos chamados. Então, nós precisamos ter dignidade no nosso proceder, na nossa forma de viver. Esta passagem refere-se à maior de todas as virtudes, que é o amor, mencionado em conexão com a longanimidade, como condição necessária para nos suportarmos uns aos outros. Isso só é possível através do amor de Cristo, para que a gente possa ter essa tolerância, né, na sua diferença de mim, por exemplo. Nós trabalhamos juntas e nós temos divergências, diferenças, né? Nós precisamos estar muito arraigada, enfincada, né, no Senhor, para que a gente possa ser capaz de tolerar uma a outra, para que a gente continue vivendo, né?
Então, sem amor, isso não é possível, né? Isso é impossível haver essa paciência para essa tolerância mútua das ofensas que nós sofremos no dia a dia, das coisas que você se sente ofendido, né, na igreja, enfim. Daí decorre o princípio de que o amor é o maior de todos os dons, né? Por isso que diz que todo, mas esse é o maior. Na língua grega, no original do Novo Testamento, existem 4 palavras que trazem a ideia de amor, mas com sentidos diferentes. Eros, a gente até já conhece um pouco sobre isso, né? Que é o amor sensual, que inclui a ideia de sexo. Esta palavra não comparece nos escritos, ou seja, ela não está na palavra. Filia, amor afetivo, fraterno, de pessoas próximas como amigos. Essa está na palavra. Tem algumas versões que lá em Romanos 12:10, essa aqui não, essa minha versão, ela não tem essa palavra filia. Romanos 12:10. Ela tem amor mesmo. Quer ver? Romanos 12, versículo 10. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, prevendo-vos em honra uns aos outros. Mas tem alguma versão, eu já li uma versão com essa palavra filia, esse amor fraternal que tem aí, né? Tem algumas versões que o nome é filia, que é justamente esse amor fraternal. Esse storge, amor familiar, materno ou paterno, e o ágape, que é o amor benevolente, voluntário, desinteressado, que procura o bem ou o interesse do próximo sem buscar recompensa, ainda que seja dirigido a uma pessoa ingrata que não reconhece o benefício. Então, o cristianismo primitivo teve que procurar na língua grega uma palavra que exprimisse o sentimento de uma pessoa que não tem mágoa no coração, nem amargura e nem desejo de vingança, mesmo que seja menosprezado ou não reconhecido. A palavra encontrada foi ágape, porque pelo dicionário grego, o significado dela é tudo isso que eu li aqui, né? Este é o tipo de amor de Deus que faz tudo para salvar o pecador, sem exigir dele nada, a não ser que ele o ame e creia nele. Eu vou ler de novo aqui o significado da palavra e olha que, assim, coisa maravilhosa, né? Amor benevolente, aí vocês pensam aí em Deus, tá? O que Deus sente, né? Qual é o amor que Deus tem por nós? Dentro do que a gente pode imaginar, né? Na nossa pequenez. Amor benevolente, voluntário, desinteressado, que procura o bem ou o interesse do próximo sem buscar recompensa, ainda que seja dirigido a uma pessoa ingrata que não reconhece o benefício feito por ela. Então, é importante dizer que essas virtudes aqui mencionadas são essenciais para a sobrevivência da igreja, que não pode subsistir independente do amor, por uma única razão: o amor é a maior de todas as virtudes cristãs. Então, quando a gente faz isso, quando a gente busca viver de modo digno ao nosso chamado, quando a gente faz todo o possível para tolerar um ao outro, nós estamos, em primeiro lugar, fazendo por amor a Cristo, por amor ao Senhor. E por amor ao Senhor, esse amor ele vem e ele faz morada em nós e faz com que a gente passe a amar outro irmão. Você vê que quando você não sabe, você não conhece a pessoa, mas aí você passa a saber que aquela pessoa é crente, não brota um amor em você, o irmãozinho, a irmã, você se sente assim, invadido por um amor, né, que você não sabe explicar por aquela pessoa, porque você sabe que aquela pessoa é crente. Não é? Não acontece com você? Já aconteceu? De você nem conhecer a pessoa, mas você sabe que seu irmão, né? Aí você diz, olha, oi irmão, oi irmã. Aí já tem aquela coisa, assim, aquela abertura, ai, meu irmão, né? Então, isso aí é um amor que vem do Senhor para nós, para que a gente possa nos amar. No verso 3, saí aqui de Efésios, deixa eu ir para lá de novo, Efésios. No verso 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha, o que a gente estava falando ainda há pouco, a gente estava falando justamente disso, do coletivo, que é a unidade, né?
procurando cuidadosamente manter a unidade do espírito no vínculo da paz. Quando ele diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter essa unidade, né? Então, essa exortação que ele faz de esforçando diligentemente para preservar essa unidade, né? Essa profundidade dessa exortação pode ser percebida quando meditamos no trecho, lá em capítulo 2, de 17 a 19, se você for ler, eu vou voltar aqui, só para a gente ter uma ideia do que ele está falando, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele está falando disso. Então, entendemos que o trabalho de Deus para dar o Espírito Santo como dom para a igreja envolve toda a obra de Cristo, começando pelo seu ministério de pregação do Evangelho da Paz, visando todos os gentios que estavam longe, como os judeus que estavam perto, incluindo o seu sacrifício de sangue para aproximar os gentios de Deus, a abolição na lei, na forma de ordenanças, a destruição da inimizade e a criação do novo homem em Cristo. Agora sim, o Espírito Santo foi dado à igreja para estabelecer a unidade. E todos somos iguais para com Deus. Então, não há mais essa diferença entre os irmãos. Lá na igreja, tem pessoas que têm um pouco mais de condição financeira e tem outras que têm um pouco menos. Mas, diante de Deus, quando estamos ali na presença do nosso Senhor, nós somos todos iguais. E nós nos sentimos iguais. E nós nos tratamos iguais. E nós temos o cuidado um pelo outro, cuidado mútuo, igual um pelo outro. Isso aí, quando a gente faz isso, busca fazer isso, busca ter paciência, busca ter a suportar aquilo que você não concorda, você está preservando a unidade através do vínculo da paz, procurando guardar, você está guardando a unidade, você está exercendo o que esse versículo aqui está nos mandando, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Certo? Então, mas de qualquer forma surge uma questão. Se Deus estabeleceu a unidade do Espírito na igreja, formada de pessoas de raças e origens diferentes, de culturas e costumes diferentes, de personalidades e temperamentos diferentes, a quem cabe a responsabilidade de preservar esta unidade para haver um ambiente de paz? A quem cabe essa responsabilidade? O Senhor colocou vários tipos de pessoas fazendo parte de uma grande família. E a resposta dessa pergunta é que essa responsabilidade cabe a nós, a cada membro da igreja, que deve ter a responsabilidade de guardar essa unidade, fazendo tudo aquilo que a gente já falou para trás, certo? Então, quando ele diz esforçai-vos diligentemente, ele fala de um esforço muito forte, de um esforço conjunto. Esforçai-vos. Eu faço por você e você faz por mim. Então, é assim. Esforçai-vos mutuamente. Quando isto não acontece, o inimigo pode transformar uma determinada congregação num verdadeiro campo de batalha. E, infelizmente, daí existem igrejas que acabam por se esfriar, por se dividir e mesmo por se extinguir por causa de divergências de opiniões ou de interesses pessoais, né? Especialmente entre os líderes, né? As pessoas que estão na liderança da igreja. Porque você tem uma forma de pensar diferente, obviamente, da minha forma de pensar, mas nós temos a obrigação, a responsabilidade de entrarmos em acordo, entrarmos em concordância, para que daí a gente possa guardar essa unidade e andarmos juntos pelo vínculo da paz, né? O verso 4 diz o quê? São 5 horas, né, gente? Isso é um problema. Vamos só aqui até o verso 4. Lembrem-se que domingo que vem a aula é 4 horas. Vamos falar isso toda hora. Eu vou falar individualmente para ver se vai dar para lembrar, porque hoje nós começamos 4h30. Então, como o culto é às 18 horas, não vou poder passar do horário de jeito nenhum.
Vamos aqui só até o verso 4. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Verso 4. Deixa eu ver aqui. O 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então, do verso 4 ao 6 são enumerados 7 itens que apresentam a unidade da igreja do ponto de vista divino. Com isto, o Espírito está exortando a levarmos este fato em consideração e a fazermos todo o esforço possível da nossa parte para preservar a unidade do corpo. Então, vamos ver aqui. Há somente um corpo. Este é o corpo no qual todos estão reconciliados com Deus, no qual todos têm acesso a ele por meio do mesmo Espírito. Isto se refere à Igreja de Cristo. Ele não criou 2 igrejas e nenhum homem está autorizado a criar outra igreja qualquer, nem tampouco doutrinas, tradições ou filosofias humanas que resultam em outro corpo. Então, há somente um corpo. E a igreja ela é formada somente desta forma. Não tem um outro jeito de ser formada. As pessoas vão se convertendo, aceitando Jesus, elas vão se batizando, e a gente vai ver mais para frente que através do batismo, o Espírito Santo vai relocando ela ao corpo de Cristo. Então, essa é a única forma de o corpo ser criado, certo? Lá em Atos 20, 32, Paulo nos recomenda, eu já escrevi aqui, Paulo nos faz uma recomendação, ele diz assim, agora, pois, Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor isso. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados, entre todos os que são santificados. Isto significa que a igreja encontra força no poder do Senhor Jesus e na palavra da sua graça, para se defender de qualquer ameaça. Embora muitas igrejas afirmem que sua doutrina é a doutrina dos apóstolos e preguem enfaticamente a sua suficiência da palavra de Deus, elas estão corroídas por doutrinas, filosofias e tradições humanas que caracterizam outro corpo diferente do corpo de Cristo. Ou seja, há igrejas por aí que elas querem manter regras que não está na Bíblia, elas querem ditar outro tipo de convicções, de ensinamentos, né, de doutrinas, outro tipo de ensinamentos que não está na palavra. E aí ela vai desvirtuando. Então, é isso que a palavra está falando, que só existe um corpo, ele é só feito de uma forma, com um só alicerce. Então, nós precisamos ter muito cuidado nas pregações que a gente escuta pela internet. Você precisa estar ligado. Para você saber disso, você tem que ter o conhecimento para você não se deixar se levar por outros ventos de doutrina, ou seja, levado por outros ensinamentos errados que vai desvirtuar o corpo, vai tirar você do caminho que a palavra diz que a gente deve andar. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ainda no verso 4 diz assim, há um só Espírito, este é o Espírito Santo de Deus, com o qual todos foram selados. Quando creram em Cristo pela pregação do Evangelho, ele também, que é o penhor, né, a garantia de que seremos resgatados como herança de Deus. Então, o Espírito Santo, quando nós nos convertemos, esse Espírito Santo de si, que é um só, ele passa a habitar em nós e ele faz, a partir daquilo ali, ele começa a fazer em nós, a desenvolver em nós, para que a gente possa ser trabalhado, para a gente continuar fazendo com que o mecanismo do corpo, como que a gente falou ainda há pouco sobre a unidade, com que ela tenha prosseguimento, com que ela tenha êxito. Ainda no verso 4, fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A esperança de quê? Da salvação. Esse é o chamado da nossa vocação, a salvação.
Então, a esperança da salvação, de sermos resgatados, de sermos restaurados e glorificados com Ele, e finalmente de permanecermos para sempre na sua presença quando Ele voltar. E aí a gente vai só ler o 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz. 16 a 18. É isso? Deixa eu ver. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, essa esperança, ela vai se concretizar. Isso que a palavra está falando, e ele ainda diz assim, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, é que isso vai acontecer. Isso aqui vai acontecer, e a certeza que nós temos disso é o Espírito Santo que está aqui na terra, em nós, habitando em nós. Então, Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Mas ele deixou conosco aqui na terra, habitando conosco aqui na terra, o Espírito Santo do Senhor, como garantia de que ele vai voltar, conforme diz o verso que a gente acabou de ler. Então, ele vai voltar, ele vai nos resgatar. E nós devemos nos consolar com isso. Quando o quê? Quando o peso dos problemas estiverem muitos, quando nós nos sentimos sufocados com as coisas que acontecem terríveis nesse mundo, com uma variedade de problemas e lutas que a gente enfrenta no dia a dia, a gente deve se confortar e se consolar com isso, que o Senhor vai voltar. Mas nós precisamos cumprir o protocolo, os procedimentos no qual o Senhor deixou para que a gente possa aprender através da palavra, de como nós devemos andar, proceder, como nós devemos agir no nosso dia a dia como servo de Deus, para que a gente não caia no engano, como ele diz na palavra, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. Inclusive essas pessoas que dizem isso, eles dizem assim, Senhor, mas eu trabalhei para ti, eu expulsei demônio para ti. Ele diz isso, então são pessoas que fazem a obra e até prodígios, mas não conhecem o Senhor. Por quê? Porque são pessoas que falam, mas não praticam. Então você precisa ser praticante da palavra, porque embora você conheça tudo que eu estou falando aqui, você pode estar dizendo aí, não, isso eu já sei, isso eu já sabia. Se preocupa, né? Pois é uma palavra para a gente se preocupar, mas no sentido de que a gente deve se alertar, entendeu, Thay? A gente se alertar. Meu Deus, o que que eu estou fazendo? Você para e olha para o seu proceder. Se você estiver procedendo dignamente, você não tem por que ficar preocupado no sentido de medo, mas sim no sentido de estarmos alerta, porque Paulo diz, não pense que você tem que estar em pé, que você não vai cair. Então, nós precisamos sempre estar alertas, entendeu? Não, nós não estamos nos enganando nesse sentido que eu estou te falando, né? Se você conhece a palavra, lê a palavra e isso, e você está cumprindo aquilo, você tem compreensão de que aquilo ali é o certo, você começa, Senhor, me ajude. E aí eu não estou agindo corretamente, Senhor, eu tenho feito coisas erradas, Senhor, eu tenho agido nessa parte minha aqui errada, me ajuda. E você vai buscar aquele conserto, entendeu? É assim que a gente busca a perfeição. Sejam perfeitos, porque perfeitos é o Pai de vocês, o Pai Celestial de vocês, mas é nesse sentido que o Senhor diz, que a gente está buscando essa perfeição, entendeu? Então, nós vamos parar, né, porque são 5 e 5 aqui no meu, a gente parou, só para a gente lembrar, tá? No verso 5, né? No verso 4. Aí na aula que vem a gente dá continuidade, tá bom? Vamos orar. Espero que vocês tenham entendido. Eu acho que está só nós três, né? Eu acho que está só eu, Adriana e Tainara. Dri quer fazer alguma colocação? Dri não pode falar, mas pode escrever aí. Tainara quer falar mais alguma coisa, minha filha? Para a gente orar, encerrar.
eu tava falando na questão de me, assim, ficar preocupada, na questão de às vezes a gente tá vivendo e a gente acha que tá fazendo correto para Deus, mas a gente não para refletir na nossa vida. E aí, às vezes vai vivendo, vivendo e acha que está fazendo o que é para Deus, mas não, porque a pessoa não para refletir e também não para estudar a Bíblia. Por isso que eu falei que às vezes eu fico assim, meio que preocupada, porque às vezes, por exemplo, às vezes coisas que eu fazia antes e hoje não faço mais, porque hoje eu já tenho um entendimento maior sobre a Bíblia. Não que eu nunca tivesse lido aquilo, mas porque, não sei qual motivo, mas eu estava cega ainda para aquele assunto, mas hoje em dia eu não tô mais, entendeu? Então, às vezes eu fico preocupada assim, meu Deus, será que eu realmente estou dando o meu melhor, estou fazendo o máximo que eu posso? É, foi tipo isso, entendeu? O que eu quis dizer. Sim, sim, entendi. E você viu que dentro de tudo que você falou aí, tem duas coisas muito importantes. A sua preocupação, quando você se preocupa, se você está andando realmente corretamente, você vai buscar saber. Você vai buscar saber, poxa, não, peraí, deixa eu ver se eu estou andando direito. Então, assim, o fato de você se preocupar com isso já é o primeiro passo, né? E estudar a palavra. Então, assim, são duas coisas que você está fazendo que não tem como errar. Porque é assim que o Senhor nos orienta, né? O Senhor nos orienta a isso, a buscar. Então, se o Senhor diz que nós devemos buscar a santidade, buscar a perfeição, é o que nós estamos fazendo quando a gente faz isso, essa preocupação e a busca através do estudo. Agora, uma pessoa que vive, infelizmente, alheia ao estudo da palavra, ela está alheia a essa preocupação. Tudo bem, para ela está de boa, entendeu? Ela está indo para a igreja, enfim. Na aula que vem a gente fala mais um pouco sobre isso, né? Para a gente não se adiantar demais, tá bom? Então vamos orar, tá? Para que a gente possa entregar a nossa aula. Vocês querem fazer algum pedido de oração? Algum agradecimento? Minha recuperação? Sim, Adriana. Oração de Adriana. Algum pedido, Thay? Tá ok. Vamos orar. Pai querido, graças te damos por essa aula, Senhor, por esse estudo, Pai, maravilhoso, em que o apóstolo Paulo, Senhor, nos instrui, Pai, no caminho que nós devemos andar, nossa forma de proceder dignamente, Senhor, conforme a grandíssima graça que recebemos, Senhor, que foi nossa salvação, Senhor, que foi eh, essa probabilidade, essa possibilidade, Senhor, de fazer parte da tua família, Pai. Muito obrigada, meu Deus. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Ó Deus, continua agindo em nós, colocando nos nossos corações a vontade de estudar a Tua palavra, a vontade de aprender mais, Senhor. Para assim, Senhor, nós estarmos sempre nos esmerando para chegarmos, Senhor, à perfeição que Tu fala a Tua palavra, Senhor, que está buscando sempre te agradar, sempre fazer o melhor para Ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de Adriana e de Tainara, que aqui estão, Senhor. Te agradeço pela vida de Elcio, que também, não sei se ainda está conosco, Senhor. Vida de Rihanna também, meu Deus, que apareceu. Ó Deus querido, a vida de João Vitor, Pai, que tem sido bastante útil, tem nos ajudado demais, Senhor. Deus, te apresento, Pai, essas vidas, te pedindo a tua misericórdia na vida de cada um, Senhor. Te pedindo, Pai, pela recuperação de Adriana, que tu esteja com ela, meu Deus. Te pedindo, Pai, pelos estudos, Senhor, de Tainara, Pai, que tu esteja ajudando ela cada dia, Senhor. Olhando, Senhor, pelas suas dificuldades, dando a elas força, Senhor, dando a elas encorajamento para continuar, Senhor. Eu que falo contigo, tem misericórdia de mim, Pai. Me toma nas tuas mãos, Senhor. Cuida do teu povo, da tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Pai, a estarmos firmes olhando para ti, em meio a todas as lutas que podemos passar, Senhor, nesta vida. Muito obrigada por este momento que podemos estar juntos aqui para estudar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos por tudo. Amém. Gente, obrigada de novo por mais um domingo. Tainara, você continue firme, que você está no caminho certo, viu? Dri, te amo. Fica com Deus, tá, meu amor? Você se recupere bem. Volte logo, que eu tô morrendo de saudade de ouvir sua voz, tá?
Então, um beijo para vocês e a gente se encontra. Beijo. Fiquem com Deus, tá? Tchau.